Olha só, em entrevista ao Edu Menezes, do Edu, o Fábio Santos, ex-jogador do Atlético, que aliás, para mim, um grande profissional, ele falou quais seriam os laterais esquerdos que ele levaria para a seleção. E tem dois aqui de Minas que ele citou na entrevista, pô, né? Desculpa aí, Valu. Citou o Marlon, desculpa. Se quiser falar aí, fica à vontade. Não sei porque você e o Thiago estão nessa loucura. Thiago, mano. Vocês estão nessa loucura com relação ao Você é o Marlon. Popó, você é o Bambam, ele é o Popó. Ele não. Ele tá te socando. cara, Quatro porque- popós aqui. Só que o Popó destruiu em 36 segundos. Você já tem uns 36 meses que você bate nele. Eu nunca discutia essa questão técnica do Marlon. Pra mim, ele foi... Tentaram ano passado, viu, Guilherme? Aí, até colocar no primeiro turno do Campeonato Brasileiro o Ayrton Lucas no mesmo grau de primeiro turno do Campeonato Brasileiro do que o Marlon, mas para mim não teve. Foi o lateral que mais desarmou no Campeonato Brasileiro inteiro. E o Arana, à medida que ele foi pegando o ritmo, é o Guilherme Arana, que não foi para não disputou uma Copa do Mundo por conta daquela entrada lá no jogo contra o Red Bull Bragantino. Dito isso, a novidade é a citação do Piton. Eu acho que é um lateral que gosto também. O Ayrton Lucas é outro lateral, mas em termos de Brasil, para mim, não há discussão, falando dos jogadores brasileiros, da qualidade do Arana e do Marlon. Não sei porquê. Deixa eu perguntar pro Pre aqui. Põe os números do Marlon e do Arana aqui pra mim, por favor. Eu vou perguntar pra quem tá fora, né? Pra quem tá no Rio de Janeiro e tá visitando aqui e tal. Os números estão aí. 28 jogos de um lado, 36 do outro. 2 gols, 3 gols do Marlon. Nenhuma assistência do Arana, 2 do Marlon. E aí vem de bolas recuperadas pro jogo. Acerto nos cruzamentos, os números do Marlon, só no acerto dos passes ali que o Marlon perde para o Arana. É óbvio que ele tem mais jogos, são o quê? 9 jogos a mais ali? É isso, né? Não, 8 jogos a mais ali. Então, quer dizer, eu acho que dá uma boa discussão, que o Arana tem uma coisa que o Marlon não tem, que é grife. Mas o Marlon tem sido muito constante, citado pelo Fábio Santos e por você também, que acompanhando o Rio de Janeiro, tá doido para levar ele pro seu time. Eu ia falar isso. Eu acho que o Arana, ele não entra nessa categoria que a maioria dos caras que jogam no Brasil entram, de ser muito subestimado. Ele não é. Ele seria o lateral da seleção na última Copa do Mundo, titular, provavelmente. Provavelmente, se não fosse a lesão. Então, eu acho que qualquer crítica que se tem ao Arana hoje é realmente pelo futebol que ele ainda não é aquela melhor versão do Arana. Eu penso dessa forma. Mas é um lateral muito bom, ele é um cara completo. Eu gosto do Marlon também, ele teve um tempo no Fluminense, acabou saindo, mas é um bom lateral, ele desarma muito bem, eu acho que é um ponto positivo para ele. E tá evoluindo, na medida que o William tá voltando também pela direita, que é um bom jogador também, pela direita do Cruzeiro. Você tem o lateral esquerdo tendo mais espaço. Então eu gosto do Marlon, eu não sei se os dois para a seleção hoje seriam os nomes mais ideais. Eu gosto muito de dois laterais que não são tão queridos que jogam lá na Europa. O Carlos Augusto e o Caio Henrique. Eu acho que são dois laterais de muita qualidade. Em especial, o lateral da Inter de Milão, o Carlos. Mas eu gosto deles dois. O Fábio citou o Piton também, que é um bom lateral. Foi, inclusive, pré-convocado para a seleção da Itália, porque ele tem dupla nacionalidade. Acabou ficando de fora da lista final. É um dos melhores jogadores do Vasco hoje. Certamente o melhor da posição no Rio nesse começo de ano. Mas eu acho que são dois laterais interessantes. Que muro, mas hein? não sei se os dois para a seleção hein? ainda não. Acho que dá para você dar chance para um, depois a chance para o outro. Que muro, Pre, hein? Total, Muraldinho Não, total. você perguntou assim, qual que você achou melhor? Quem que você levaria se fosse um dos dois? Não, se eu tivesse que escolher gosto um dos hoje... dois, amo os dois maravilhosos. Não, eu acho que o Arana é mais... uma meia dúzia, né, Pedro? Não, o Arana é mais completo, mas o momento do Marlon é melhor. E o Piton, E aí, quem você falou? levaria, irmão? Não falou do Piton, É irmão? que você botou, é que tava na tela dos dois Não. meninos. Tô perguntando agora, porque tá lá no seu cercado, tá na sua Entre os aldeia. três, hoje o Piton. Arana, Marlon e Piton, você vai de Piton? Hoje o Loucura. Piton. Tá de sacanagem, Por né? conta de um fundamento que a gente sente muita falta, o cruzamento. Ele é o melhor, o Piton hoje é o melhor cruzador de bolas do futebol brasileiro. Bairrismo imperando aqui no Não, programa. ele não pode. Pedro Jamais. Torres. Não, Primeiro, eu vou- Marlon e Arana, e depois dá uma passada no Piton, que foi citado ali. Eu vou discordar porque eu acho que o Marlon é um jogador mais completo do que o Arana, pelo sentido de que o Arana sempre foi um lateral muito ofensivo, mas deixou a desejar em muitos momentos defendendo. Esse ano mesmo, alguns gols que o Atlético sofreu, a gente pode ver que o Arana tem uma participação ruim nos lances e o Atlético acabou sofrendo o gol. O Marlon traz mais esse equilíbrio de poder ajudar ofensivamente e também de poder ajudar defensivamente, sendo um jogador que desarma bastante, um dos que mais desarmou no campeonato.
Eu acho que a nível de seleção brasileira, se fosse levar, eu levaria o Marlon, mas as minhas opções também são os jogadores que estão no futebol europeu hoje, por questão de nível técnico, mas dentre os três eu fico com o Marlon por essa questão, ser um jogador mais equilibrado. O Piton e o Arana são muito bons ofensivamente, mas deixam um pouco a desejar defensivamente, e o Marlon consegue ter esse equilíbrio, em ser um lateral que te ajuda defendendo, mas que também te agrega no ataque. Então nessa aí eu fico com o Marlon. Eu entendo que, já que foi falado de subestimar ou não, né? O Guilherme disse aqui, ser subestimado ou não, o Guilherme Arana não é, muito antes pelo contrário, mas o Marlon eu já vejo um pouco disso. O Fábio Santos, nossa, Everton, mas você está ganhando, está na gaveta do Marlon para defender tanto, não. Sabe por quê? É que se fosse do Atlético Paranaense, do Grêmio, do Inter, estaríamos aqui falando, nossa, olha, é que nem eu vou só dar uma tergiversada rápida aqui. Vendo o Grenal domingo, Gustavinho e Natan Fernandes. O Gustavinho é o demônio, joga demais, 17 para 18 anos, acho que o Natan Fernandes 18 para 19, um negócio assim, joga demais. Aí você pega um moleque igual o Alisson do Atlético, que está entrando e está fazendo uma fumaça, e aqui a gente olha para os que estão lá e fala, pô, olha que moleque. Então, se o Marlon estivesse hoje no Atlético Paranaense, no Fluminense, no São Paulo, em qualquer outro clube, jogando o que está jogando, nós estaríamos aqui enchendo a bola. Mas tem gente que, por exemplo, olha o Marcos Rocha jogando no Palmeiras, está jogando muita bola, chegou a ser preterido, chegaram a falar em nem renovar com ele. O Thiago trouxe essa informação na oportunidade. Foi até oferecido ao Atlético, você trouxe a informação também, isso. Na oportunidade. O Atlético achava que pela idade não valeria a pena, então depois acabou renovando com o Mariano. Então é o seguinte, a grande questão é que você valoriza lá, mas você tem laterais aqui de altíssimo nível e os dois são do Cruzeiro. E aí, se você elogia, tá na gaveta, enche a bola. Nossa, mas que é isso? Que carinho excessivo é esse? Não, o Cruzeiro tem a melhor dupla de laterais do Brasil. Falo isso desde o ano passado, mas você não presta atenção no programa, você não me defende. Eu presto atenção em você. Eu falo isso desde o ano passado. O Cruzeiro tem a melhor dupla de laterais. Isso. Aí, pelo que o Marlon tá jogando, pelo que o Arana tá jogando, hoje Marlon. Agora, os números do Marlon são do Campeonato Brasileiro do ano passado, os números do Marlon, ele tem mais jogos, 8 a mais, faz diferença. Os números são melhores. Então fica um lance meio de gosto pessoal versus... Tá me olhando com o cara feio, tá olhando pra gente com o cara feio, porque eu falei que o Cruzeiro tem a melhor dupla de laterais do Brasil, tá? Não, ele vai falar que é quem? Não vou discordar, não. É que tem um fator eu acho que o William é que muito bom também. ajuda o Marlon nesse momento, né? Apesar de ser um trabalho inicial, o Marlon joga hoje em um time bem mais organizado do que o Atlético do Arana. Eu tô com o Valu nessa. Em partes. Porque não pode. Lembrando tem um protocolo no programa. Lembrando, por favor, né, Thiago? muito importante lembrar que é o Luiz Felipe Scolari. Né? Então, mas eu acho... Cuidado. Gente, peraí. O que eu defendo aqui do Filipão eu acho que o Atlético vai evoluir naturalmente até o Atlético conseguir jogar um bom futebol como no ano passado. Eu não digo hora nenhuma que é um time 100% pronto ou 100% organizado. Mas voltando ao assunto, porque todo mundo aqui pode tergiversar do assunto, exceto o Thiago Fernandes, claro, né? Você tem que ver a cara que o dono do programa aqui faz pra mim. Mas enfim, voltando sobre o assunto, eu acho que o Marlon, nesse momento, é superior ao Arana. Tanto é que eu falei isso no início do programa. E aí, se eu tivesse que fazer uma lista, um top 3 das 3 opções que nos foram dadas, seria Marlon, Lucas Piton e aí sim o Guilherme Arana. Eu acho que hoje são os 3, nesta ordem. Não que o Arana seja pior do que eles, é que ele está pior do que os dois. Mas o Arana, num contexto geral, é um jogador, para mim, que se recuperando 100%, ele será naturalmente o melhor jogador do trio. Mas se fosse hoje para escolher, seria Marlon, Piton e aí sim o Arana. Pedro Torres, por gentileza. Então, eu não sei se naturalmente, tá? O Arana seria o melhor do trio, porque eu acho que o que pega mais na situação do Arana hoje é consertar essa relação dele com o equilíbrio da posição. A gente tem que olhar para o lateral também como um defensor. A função primária dele talvez seja defender. E se você deixa um pouco a desejar na função de defender, eu acho que essa lupa tem que ficar ali sobre você. Claro que dentro de uma ideia de jogo, por exemplo, do Dorival, que a gente viu no São Paulo com o Caio Paulista, que era muito ofensiva, pode ser que o Arana vingue mais do que os outros dois. Mas se num determinado momento ele quiser soltar mais esse lateral direito e esse lateral esquerdo ser mais um cara da base, um cara para ajudar defensivamente, o Marlon leva vantagem.
Então a gente tem que olhar sempre o contexto também para poder fazer essa avaliação. O Marlon tem feito isso no Cruzeiro, inclusive, né? Pedro? Exatamente. Porque todo mundo elogia o William. O William é porque não pode ser aquela coisa desordenada, né? O Marlon tá ajudando mais a construir, chegando menos do que chegava com o Pepa e até com o próprio Zé Ricardo, mas exatamente pro William, gente. Ele lateral hoje, só assim, na nomenclatura. O William é um meia pela direita que joga aberto, constrói por fora, constrói por dentro. Em alguns momentos do jogo contra o Pouso Alegre, tudo bem. A gente tem que colocar nesse contexto a fragilidade da equipe adversária. Inclusive no gol do William. O Marlon tá apoiando como um ponta, porque aí o Matheus Pereira recebe no meio, aciona o Marlon, ele faz o cruzamento e ele tá lá como um ponta. O William tá como outro ponta do outro lado. Então, assim, eu acho que o Cruzeiro... Eu me preocupava com o Cruzeiro não conseguir ter pontas, de fato, nesse elenco. Só que vendo esse jogo contra o Pouso Alegre, me deu um alento, mesmo que exista a fragilidade do adversário, eu acho que isso tem que ser ressaltado, mas tudo bem, mesmo que exista, me deu um alento porque o Nico consegue utilizar os dois laterais da forma que um técnico queria usar aqui no ano passado em outro time do outro lado da Lagoa e não conseguia usar. Não conseguia usar. Quem você está se referindo? Eu não sei, eu não lembro. O é um argentino. É um argentino. Ele tentava fazer isso com os laterais do time dele, ele não conseguia. E não conseguiu nem no Campeonato Mineiro. Mas aí eu acho que... o Nico consegue com os laterais dele. Aí você me desculpa, mas eu acho que diz mais sobre os laterais. Não, diz mais sobre o treinador. Não, na minha opinião, pra diz você mais... ver, né, cara? Porque, com todo respeito, assim, Dodô e Mariano não estão no mesmo nível de William e Marlon, na minha opinião. Mas, o Valuzinho, você está pegando ali, desculpa, os piores times que você vai enfrentar durante a temporada. Infelizmente para nós, eu adoraria que não fosse, adoraria que o Campeonato Mineiro fosse talvez o campeonato mais forte do mundo, que aí estaria aqui com a gente, o campeonato mais forte do mundo seria nosso, mas não é assim. Você pega times frágeis e seus laterais não conseguem fazer isso, acho que também diz muito sobre o técnico. Eu acho que diz mais sobre os jogadores, mas quando você tem dois caras que fazem isso no seu elenco e você não precisa, e ele não precisou do ponta, ele tinha o Arthur Gomes nesse time, que pode jogar como ponta. E o Arthur Gomes muitas vezes não apareceu como um ponta. Ele circulou e rodou bastante, teve muita liberdade para rodar ali no setor ofensivo, assim como o Matheus Pereira. Mas os dois pontas do Cruzeiro eram os dois laterais. Mas às vezes faz parte do sistema. Sim, o ponta ataca para dentro, os laterais mas foi uma mudança do Diniz faz muito Mas foi uma mudança de alguns jogos para cá, porque quando começa o Brasileiro, o Marlon era o Mineiro, o Marlon era esse terceiro zagueiro. E aí foi alguns jogos assim, contra a Patrocinense, o time tá muito fechado e o primeiro gol sai assim. Ele coloca o William e o Marlon mais à frente e o Romero passa a ser esse terceiro zagueiro, como ele fazia no León. E no jogo contra o Pouso Alegre a gente viu isso mais uma vez. O João Marcelo abria na esquerda, o Zé na direita, o Romero por dentro, né, entre eles dois, e o Marlon e o William mais avançados. Então, ele percebeu, ele voltou àquilo que o Pepa já fazia. O Pepa fazia com Richard entre os zagueiros e a gente via Marlon e o William de forma mais ofensiva. Muito por essa falta de pontas, ele olhou, reparou o elenco dele e viu, eu tenho dois laterais que ofensivamente agregam, então vou colocar eles para fazer, já que eu não tenho os pontas. Everton, a gente estava tocando essa bola de Marlon, William, ou como que um bem potencializa o outro. E será que a gente não pode puxar isso pro Galo? Será que o Arana não tá tão bem? Claro, é individualmente dele. Mas a gente olha pro outro lado do Atlético Mineiro pra gente ver. O Mariano não é mais o mesmo. E o Sarabia é um lateral que marca muito mal e que também não tá colaborando no apoio. É mais sanguíneo, né? Tem um problema crônico ali, Guilherme. Só que o ano passado eu fui voto vencido aqui, quando falei que achava que o Atlético não deveria renovar com o Mariano. Hoje o Atlético tem o Mariano que não consegue jogar bem, o Sarabia que não tem continuidade e o Edenilson é colocado ali como uma hipotética solução, o problema do sendo Valu que ele com a não gente, conseguiu ser solução na posição dele. O problema do Valu com a gente é que ele trata a gente igual ele trata o Filipão. Ele acha que a gente não pode errar, HG. A gente é perfeito. Não, eu não trato o Filipão, aliás, muito menos eu já recuei e admito que eu errei. Não. Mas eu sei que parece impossível para você. Você recuou diante de quê? Do Mariano. Eu não teria renovado. É aquela história, né, Thiago? Tudo bem. Então, acertar tudo não dá, mas errar tudo... Você recuou no assunto Mariano. E eu continuo dizendo, serei repetitivo enquanto precisar ser. Todos os jogadores do Atlético hoje, exceto o Hulk, todos estão sendo questionados. A culpa é do elenco? Todos, sem exceção. Não são todos. Aliás, o Everson não.
O Everson e o Hulk são os Você vai únicos achar jogadores mais hoje exceções. que o Adson não, porque o Adson tá chegando agora e tal, mas tô Aí, falando tá vendo? Paulinho sendo questionado, Mais 3 minutos você- Scarpa sendo questionado, Arana, Mariano, todos os A dupla zagueiros, de volantes não é Saravia, questionado. a dupla de volantes, todo mundo sendo questionado. Eu ouvi ontem, eu tomo café muito num posto lá em cima, lá no Vale do Sol, eu ouço muito, e eu escutei ontem de uma pessoa, eu tava lá tomando meu café sossegado, eu gosto de tomar café sossegado. Encho uma caneca lá de 1 litro e vou tomar meu café sossegado. Vendo os carros abastecer, tranquilo. Eu não quero. Eu fico Comer lá seu na pão minha, de queijo. sossegado. Não, Um abraço pro primo lá, hein? Falar em café lá do Santa Teresa, seu fã. Ah, é verdade, o primo lá do. É verdade. E um beijo também pro Léo e pro Thiago, lá do Pão de Queijo Top Food. Muito obrigado pelo carinho de sempre, pelo contato hoje, obrigado. Um forte abraço, parabéns pelo trabalho aí. Então é o seguinte, e aí eu escutei assim, pô, Hélio, é claro que a defesa fica exposta. Olha os volantes que nós temos. O atleticano colocou a mim. Mas o Otávio não era? Não é mais? Vocês vêm falar que o Gigante Batalha não joga bola? Vocês estão de brincadeira. Então questiona-se todo o elenco, mas a culpa é do elenco. A culpa é da direção que renovou, né? Vai vendo acontecer, hein? Vai vendo acontecer. Tá só crescendo. Meteram fermento na discussão e ela tá só crescendo. Questionamentos a todo o elenco atleticano. E o elenco tá adorando, tá? Adorando. Meter questionamento em todos ali, exceto o Everson e o Hulk. Todo mundo sendo questionado, mas a culpa é do elenco. O treinador não tem nenhuma relação com isso. E aí, quando eu digo isso, fala que eu tô metendo letra. O dia que eu achar que tem que demitir, eu chego aqui abertamente e falo. Tem que demitir, não dá mais.